prazer imenso. Eu tenho... Você sabe que eu, como amiga, nós abrimos uma rede de mulheres esportistas. E eu pretendo expandir isso porque nós, mulheres, nós temos muita coisa para contar. E muita coisa para fazer. E você é a pioneira nas lives desse grupo. Amém. Muitas outras e que a gente possa enriquecer o nosso grupo, porque a maioria de nós somos todas empoderadas, né? E com uma história bem grande. Então, tem muita história para ser contada. E eu quero te agradecer por você aceitar e participar disso. Só eu tenho uma enorme honra e orgulho em abrir essa porta para que a manada passe. Aqui a gente diz abrir a porteira. Uma vez a porteira aberta, passa a boiada. Olha lá a tua filha falando, olha que linda. Você é perfeita para falar isso. Conta, Débora, você quer começar a contar a sua história para gente? Bom, vou contar. É uma história realmente, como falasse, de superação. Porque eu começo aos 7 anos na equitação, na sombra do meu irmão, que ele era muito melhor que eu, e eu era pequenininha, com as pernas curtinhas, e aí num cavalo enorme eu vivia mais no chão do que em cima do cavalo. E o meu pai, desesperado... Velho que você? Ele tinha 3 anos mais que eu. Ok. Então, ele, obviamente, que ele era muito melhor, né? Se sobressaía, então eu sempre pegava os cavalos que ele já não queria mais. E aí, para mim, era um terror, porque no salto o cavalo tem que ser bom e o Amazonas tem que ser melhor ainda. E eu não me segurava pelas minhas pernas pequenas e voava, mas comia areia de qualquer outra coisa. E uma vez, numa competição, meu pai estava sendo juiz da competição e o cavalo refugou. E aí eu caí, tropecei no meio do obstáculo, desmaiei e quebrei algumas costelas. Aí meu pai disse, pelo amor de Deus, não salta mais. Eu te ofereço um cavalo para adestramento, que adestramento é uma modalidade de equitação que hoje em dia se chama dressage. Mas o cavalo, ele fica num... Pode falar. Então, eu fui na Argentina, porque aqui no Brasil tinham poucos cavalos dessa modalidade, e aí escolhi um cavalo. Pergunta, vou te interromper. Qual é a diferença do cavalo que salta do cavalo para o dressage? O cavalo de dressage, no mínimo 5 anos, ele tem de treinamento. Ele é classificado conforme as execuções que ele sabe fazer. Então, se fosse ele sabe fazer uma prova de intermediária, uma prova mais Grand Prix, aí o valor dele é conforme as provas. Nas Olimpíadas, as provas são padrões, e aí se executa uma prova chamada Grand Prix. E aí ele tem todos como se diz, as etapas a serem cumpridas. Então, o cavalo, ele vale conforme ele sabe fazer as provas. Basicamente. Assim, um país referência disso é a Suécia, né? Eu não escutei, Hugo. É a Suécia. É. Lá no dressage eles têm uma história muito antiga já, e eles têm muita. Eles começam com os lipsianas, na verdade, né? Que eram os lipsianas, eram cavalos que eram executados para guerra, né? Para frente de batalha, e aí começam a fazer uma derivação disso, e aí vem o dressage, vem o adestramento, vem a alta escola de equitação. Mas... Oh, Rodrigo, ele me completou. Obrigada, Rodrigo, é uma tradição. É. Mas aí, voltando, aí você foi... Voltando, então, aí o que eu aprendi no adestramento? Eu aprendi a ter uma disciplina, porque tu tens 3, 4 minutos para executar a tua prova, né? Que toda ela está decorada na tua cabeça, e aí tu executas e tu não pode apresentar ao cavalo o teu medo. Porque ele percebe, são 4 rédeas, ele percebe a tua hesitação na rédea, e aí ele levanta a orelha, ele mexe a orelha, ele não pode, porque os juízes ficam em certos lugares do picadeiro e ficam te avaliando todas as ajudas, se tu tem descrição nas ajudas, se o cavalo percebe, ele murcha a orelha, ele levanta o rabo. Então, tudo isso me fez
deixar uma atleta muito fria, muito sem sentimentos. E isso eu trago até hoje na natação, que eu não me fico nervosa num balizamento, em qualquer parte da natação eu não fico nervosa, porque se eu ficasse nervosa ali, como criança, eu não tinha êxito na minha competição. Quer E dizer assim que vai. o treino, além do físico e da parceria com o cavalo, como levá-lo, como manejá-lo, foi também um treino interior seu. Sim, porque Pra... o cavalo é teu desde o momento que tu alimenta ele, tu treina ele, tu escova ele, tu dá banho nele, ele te ocupa assim no dia de todo dia. São 6 dias de treino por semana. Ele te ocupa a manhã inteira. Tu não só montas eles, mas depois tu vai levar ele a passear, vai dar banho nele, ele vai tomar água. Há uma amizade assim, é por isso que se diz o conjunto, né? Cavaleiro e cavalo, eles se formam um conjunto. E esse cavalo, nas férias dele, o cavalo tinha férias, ele ficava no meu sítio. E ele ficava do lado da minha casa. Então, sempre foi assim uma parceria muito grande. E o adestramento, ele tem uma longa vida, ele pode vir a morrer com 26 anos, o cavalo. Ah, bem mais velho. Porque ele não é tão exigido fisicamente como o salto. Então, os cavalos todos têm maior durabilidade, assim. Maior tempo de vida. Isso, e tanto é que quando eu tenho que optar entre ser Amazonas ou ser profissional, eu queria ser farmacêutica, eu precisava estudar, eu já tinha sido campeã brasileira, já tinha tido todos os méritos que eu poderia ter no adestramento. Aí eu tenho que vender ele. Aí eu... Ai, que triste, Débora. Muito. Para mim foi isso, assim, uma coisa realmente, assim, entrar na vida, né? Deixar de ser uma menina e eu ia ser agora uma pessoa profissional. E eu precisava escolher isso. Então, eu vendo ele, não só vendo ele, mas quando eu vendo a minha bota, minha sela, minha espora, e digo que eu não vou mais montar. Porque era só ele que existia. Eu não queria outro cavalo, eu não queria... Enfim. E aí... Quantos anos você ficou com esse cavalinho? Fiquei 7 anos. Nossa. E aí você vendeu isso para uma outra pessoa que também fazia esse esporte? Também fazia no Rio de Janeiro. Ele não estranha, ele não fica triste? Eu não tive contato com ela, mas depois fica muito bonito a história, porque eu faço a faculdade, e aí quando eu tenho uns 4 anos depois, eu recebo um telefonema do Rio de Janeiro, que ela me liga perguntando se eu queria ele de volta. Uau! Porque ele estava velho e ela não queria sacrificar ele. Aí ele vem para mim, eu levo para o meu sítio e ele morre 4 ou 5 anos depois no meu colo. Ele fica comigo, eu chamava ele todo dia de manhã, ele ia em casa, comer na minha casa, na varanda. Você tem fotos desse cavalo? Tenho. Mas não aqui. Manda, porque a gente posta. Tá. Ele Como é era lindo. Cavalo? É Rubicon. Rubicon. Rubicon é o rio que César teve que atravessar quando ele diz Ala Jacta Est. Que né? linda história. Muito linda a história, mas dolorida, né? Mas é linda. Linda história. E a pessoa que depois perguntou para você, ela foi muito sensível. Né? Porque ele era um cavalo muito querido, apaixonante. E ela não queria sacrificar ele. E ele também, ela tinha ganho. Ele era o melhor, na sua categoria, era o melhor cavalo do Brasil. Ela ganhou vários campeonatos brasileiros também com ele. Que legal. Bom, e depois do cavalinho, então você foi fazer a faculdade? Eu fui estudar, né, para ser farmacêutica. Sou farmacêutica há 36 anos já. E aí, para ser farmacêutica, eu disse assim, puxa vida, eu tenho que passar na URGS, na Universidade Federal. Para passar na Universidade Federal, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, eu acordava todo dia às 6 horas da manhã. Às 7 horas eu chegava na casa da minha avó, alemã, porque minha avó italiana, ela ia ficar com pena de mim e ia me dar comida durante o dia inteiro. Essa sua avó italiana era da parte da mãe ou do pai? Do pai. Eu sei porque eu tive uma nona na minha vida e ela era exatamente assim. Sim, ela ia dizer, Puarina, tá estudando, vem comer. Já a avó alemã só me parava no almoço, me dava o almoço e dizia, já volta para estudar.
E aí funcionou. Aí eu entrei na faculdade, nos primeiros lugares, e em 4 anos estava formada com 2 filhas. Ah, quer dizer que você fez duas coisas concomitantemente. Isso. Você fez duas filhas e uma faculdade. Quando eu fui receber o diploma, então estava toda a diretoria ali, todo mundo sentado, né? Quando eu fui receber o chefe lá, o diretor, chegou e disse assim, para essa aluna nós temos que levantar. E todos levantaram para me dar, porque eu levava as crianças no bercinho para a aula. Fazer o quê? Mas deu Será que certo. alguma coisa? Hein? Oi? Será que aprenderam alguma coisa? Aprenderam. Aprenderam. Uma delas hoje tem farmácia também. Ah, tá vendo? É. Memória. Memória. Exemplo. Bom, e depois, então? Com duas Bom, filhas, com um diploma na mão, o que você fez? aí eu, com as crianças pequenas, não tinha muito assim que pensar em esportes. Aí eu fiquei perto de um clube chamado Sojipa, aqui em Porto Alegre, que ele é um clube dedicado mais a atletismo Ah, e a esporte de pista. E elas ficaram num projeto que eu acho muito interessante, que esse projeto as crianças vão desde pequenas e passam por todos os esportes. É uma ai, pré ai, deviam clonar a escola assim. era um projeto piloto. Então, elas passavam o dia todo fazendo atividades físicas. Judô, natação, todos eles. E aí, E bom, é o projeto piloto, mas funcionou? funciona, mas eles chamava Projeto Criança. Sei. Eu Mas acho que outros teve desmembramento dessa escola? Houve outras escolas em outros locais? ela era uma escola só para assim, formar ideias para as crianças do seu futuro esporte. Então, as crianças passavam por todos os esportes. A minha filha mais velha foi para o atletismo. Se identificou mais. Aí, quando ela vai para o atletismo, eu acompanho ela na pista. E aí começo a fazer uma interação com o pessoal do atletismo. E aí entra naquela moda assim, do triatlon. Começam a surgir a ideia do triatlon no Havaí, e ninguém sabia o que era um triatlon. Nós começamos a... Mas, Débora, você ficou fazendo esse atletismo durante quanto tempo? Olha, eu acho que eu faço por uns 5, 6 anos. Sei. E você fazia o quê? Corrida? Corrida, fazia ginástica, musculação, porque elas eram muito pequenas, eu não podia deixar elas assim. E aí, Entendi. quando elas começam a ir para o colégio mesmo, aí surge essa história do triatlo, que me soou bacana, né? Uma coisa inovadora, um esporte assim com bastante diversificação, natação, corrida, bicicleta, mas que bicicleta? Ninguém tinha bicicleta. Tinha aí, eu pensei, conversando com o pessoal da pista, né, que a gente diz, com os amigos de pista, vocês não têm uma Caloi 10? Eu me lembrei que eu ia para o colégio com 12 anos numa Caloi 10, aquelas de ferro, feita em Manaus. Aí eles disseram, é verdade, eu acho que eu tenho uma Caloi 10. Aí nós fomos atrás e a Caloi 10 estava bom, né? Ela era uma Speed, hoje se chama Speed, mas daria bem para o triatlo. Então a gente começa a treinar, forma a Associação de Triatlo do Rio Grande do Sul, e aí a ideia do Brasil também vem. Aí forma, eu acho que foi o terceiro campeonato brasileiro aqui no Rio Grande do Sul, e a ideia foi se propagando, mas entre as mulheres, muito pouco. Só tinham 3 mulheres que competiam. Poucas mulheres que faziam isso. Só tinham 3 aqui no Rio Grande do Sul. Homens tinham mais. Mas era um treinamento assim, meio que difícil, porque a bicicleta era muito ruim, era muito pesada. E aí começou aquela história de que talvez conseguisse montar bicicletas. Então eu pegava um ônibus na sexta-feira, que é perto de Assunção, no Paraguai, aqueles bate e volta, ia até o Paraguai, em Assunção, ali em Assunção não, em Foz do Iguaçu. Aí comprava os Shimanos, comprava os apoios de bicicletas, pedaleiras, e aí nós íamos inventando nas nossas bicicletas, e aí íamos que adaptando ela, não se chega nem aos pés de uma bicicleta hoje, que custa 80 mil. Era uma coisa assim, de fundo de quintal, mas estava dando certo e a gente se divertia. E então, foi indo, a ideia foi se consolidando assim. Que bacana. Então, peraí. Aí depois eu acho que as importações abriram.
Depois as importações abriram, eu peguei essa minha Caloi 10, peguei não sei como é que se diz, tipo uns trilhos de trem, fiz ela Hoje tem essas bicicletas que ficam rodando, não sei como é, bicicleta, essas modernas, que os caras compram, pagam uma fortuna. Eu botei a minha Caloi 10 e treinava em casa ela, botei apertei as balacas, assim, do freio, e aí eu fazia força, enfim, era meu treino indoor da minha Caloi 10 se transformou numa bicicleta de treino. E comprei... tá falando que é rolo. Olha, rolo é coisa, viu, Cláudia? Na nossa época era tipo assim, a Cláudia tem um rolo, isso mesmo. E então aí eu comprei uma Specialized, que é uma bicicleta boa. Aí quando a importação abriu. Aí abriu a importação e aí nós treinávamos, tem uma freeway aqui, mas só que era proibido para treinar nela, porque não tinha ciclovias, não existiam as ciclovias. Isso é tudo coisa moderna, nós estamos falando de 30 anos atrás, isso não existia nada, era muito precário. Aí eu saía na freeway, mas aí a polícia me mandava sair porque aquela autopista não podia ter bicicleta. Aí eu fui treinar no autódromo. Perto do meu sítio tem um autódromo e eu ficava rodando no autódromo para treinar. Aí eu treino. Uma pergunta, você rodava em que sentido? No sentido certo. Tanto Mas faz. Horário ou horário? Horário. Não, anti-horário. Anti-horário. Você sabe que eu estou fazendo essa pergunta porque eu falando com o Tavares, que é campeão mundial de downhill, sabe? Eu fui dar uma procurada assim e eu descobri que os campeonatos em velódromo, eles são todos anti-horário. São anti-horário. Então fazia certo. Você pode perceber que até na pista de atletismo, que eu também fui atleta, é tudo anti-horário. Sim, claro. Então, a explicação é que, como a maioria das pessoas escreve da esquerda para a direita, é muito mais fácil acompanhar o movimento anti-horário do esporte para escrever do que você acompanhar com os olhos o contrário e ter que escrever num outro sentido. É uma questão neural. É interessante, né? Mas você sabe que isso já vem, eu fui procurar desde a época das bigas, dos romanos, que faziam corrida de biga. Tudo no sentido anti-horário. Você pode ver que nos autódromos começou há pouco tempo, mas antigamente todas as corridas eram anti-horário. Legal, né? Muito, olha só. Que legal. Eu achei tão interessante isso aí que agora eu... E no meu instinto eu fazia anti-horário também. Tá vendo? Porque tanto faz. Eu estava correndo sozinha no autódromo. E você conseguiu a autorização no autódromo para correr lá? Assim? Não. Esse autódromo agora, naquela época ele estava desativado. Ele estava desativado. Aí o que eu fazia? Eu morava, nessa época eu fui morar no sítio. Aí eu saía do sítio de manhã cedo, corria 6 quilômetros até um açude, para treinar a parte de maratona, né? Sei lá, né? Até o açude, chegava no açude, não tinha óculos nem nada. Nadava, tirava sanguessugas. Era cheio de sanguessugas. Era muitas. Você tá falando sério? Tô falando sério. Até fazia bem, né? Fazia bem. E quantos triatlos? Nadei muitos triatlos com sanguessuga aqui no sul. Verdade. Porque eram em açudes. E não tinha jacaré, não? Tinha, mas eles só são noturnos. Eles se assustam. Ainda bem. E aí fazia 1h15 por aí de natação e voltava correndo. Aí esse era o meu treino para triatlo. Sem sanguessuga. Um pouquinho de sanguessuga. Elas não atrapalhavam. É fácil tirar essa porcaria? Cortou um pouquinho. É fácil tirar o sanguessuga? Sim. Não, é só... Elas não se pegam assim, é muito fácil. Não são aquelas enormes, são pequenininhas. Pior ainda, né? Tranquilo. Bom, e depois? Depois, como... Voltava correndo? Voltava correndo. Quer dizer que você 11 quilômetros, nadava 1 hora. É isso.
E aí depois pegava a bicicleta e fazia o circuito no autódromo. Isso era bacana. Mas essa vida assim, essa beleza não demorou muito tempo. Aí eu comecei a ficar nervosa que na parte da corrida todo mundo me passava. Na natação ia muito bem, na bicicleta eu ia razoável e na corrida era um desastre. Por quê? Aí eu corria mal. Mas corrida, você já tinha treinado? Você tinha uma base? Não adianta. Eles eram muito melhores, porque no triatlon são pouquíssimos que são de natação. Eles vêm ou de bicicleta ou vêm de corrida. A maioria dos atletas que fazem, na minha época, estou falando da minha época, hoje eu não sei, não sabiam nadar, sabiam pedalar e correr. E aí, como eu não sabia correr, eu tinha uma corrida muito ruim, voltei para a Sojipa, para o clube, e comecei a treinar. Aí comecei a treinar com um profissional, comecei a aprender a correr. E aí sim, aí eu comecei a ter resultados. Aí comecei a competir em provas de 10 quilômetros, aí comecei a competir em meia maratona, depois competi em maratonas, e aí eu comecei a gostar muito mais da corrida do que do triatlon. Porque o triatlon, a bicicleta, começou a ter muito problemas de roubo. E aí começou a ser perigoso. Muita coisa. Começou a ser perigoso. Oi? Não mudou muita coisa, continua. Pois é, mas eu morando lá em Viamão, eu fui assaltado uma vez, eu correndo. Então, ficou ruim. Eu preferi ficar dentro do clube mesmo, fazer treino dentro do clube numa área que não fosse tão perigosa como era ali no meu sítio. Então, eu volto para Porto Alegre e volto a treinar em clubes em Porto Alegre. E aí que eu começo a gostar da corrida. E a corrida dava dinheiro. Se ganhava dinheiro com meia maratona, se ganhava dinheiro com maratonas. Então, me atraiu mais. O triatlon dava, mas o triatlon não dava tanto dinheiro, porque o triatlon é uma prova muito cara, tem uma estrutura muito pesada. Sim. E naquela época, não tinham 50 pessoas correndo. Então, era sempre sem prêmio em dinheiro, era mais uma participação de amigos. Desculpa, Débora, que idade você tinha nessa época? 37. 37. Ok. 37 eu começo a correr. Aí começo a correr bem, aí começo a ter rendimento, começo a fazer corridas internacionais, começo a ter amizades boas. E aí, para fazer o treino e conciliar com a minha profissão de farmacêutica... essa história é genial. Aí o que acontece? Eu tinha nossos vizinhos, eles eram donos de uma rede chamada Dobel. Essa rede tinha 17 farmácias. Então, ele me dá a vistoria das 17 farmácias. Então, para mim, eu mapeava elas e ia correndo nas 17 farmácias, checando como eles estavam trabalhando. Mas isso era um trabalho. Aí eu digo, vou ganhar mais dinheiro fazendo isso. Aí eu peguei uma distribuição de uma distribuidora de cereais, barras de cereais, Gramils, e que atendia todos os bares de colégios, armazéns. Então eu fazia, além de vistoriar as farmácias, eu ia nos bares, nos armazéns, nos colégios, e ia pegando os pedidos dessa distribuidora de alimentos. Então eu sabia que do meu clube até o primeiro bar do colégio, né? Porque eu ia em todos os colégios. Aí eu tinha tipo 1 quilômetro. Então eu fazia um tiro de 1 quilômetro. Chegava lá, fazia via se eles estavam precisando de alguma coisa, tomava nota dos pedidos e aí ia para outra farmácia ali perto. Então eu tinha tudo mapeado, o meu trajeto de corrida. E passava isso a manhã inteira, dava mais ou menos uns 15 quilômetros. E aí, quando eu chegava de tarde, passava limpo todos os pedidos, fazia o meu relatório das farmácias, tudo certinho, e no final da tarde entregava se o bar no colégio tal tinha feito um pedido, eu ia lá e entregava o pedido. Mas, como sou gringa, italiana, eu podia ganhar mais um dinheirinho. Aí fiz uma negociação com os distribuidores de alimentos que eles distribuíam Fibraban, tipo, não existia granola. Não existia muesli, não tinha sido inventado granola. E eles vendiam tipo de um Kellogg's, como é que chama? Sucrilhos. Cornflakes. Cornflakes. Eles tinham vários tipos desses cereais.
Aí eu ia no mercado público, pegava amêndoas, pegava tudo que eu achava interessante para hoje, modernamente se chama granola, mas antes não tinha, nós estamos falando de 30 anos atrás. Pegava uva passa, botava um pouquinho de chocolate granulado, fazia um muesli, assim, uma granola super gostosa. E aí fazia em pacotinhos, pesava, fazia em pacotinhos e vendia para todos. Além disso, eu vendia para os corredores, para as mães das colegas, das minhas filhas. Enfim, eu ganhava muito mais do que qualquer assalariado ganhava e me divertindo. Não, Foi uma... se você tivesse patenteado esse produto, hoje você não precisaria mais trabalhar, eu acho. Nada, não precisava estar trabalhando até hoje. É, mas foi bom, foi bom. Mas voltando, né? Aí eu começo a correr muito, fazia essa distribuição. No final da tarde eu fazia treino de pista, mais uns 10 quilômetros de pista mesmo forte, para não ter interrupção, né? Entendi. Além dos 15 quilômetros que você fazia para fazer a entrega, a venda, a supervisão, etc., no final da tarde você ainda ia treinar para correr mais 10 quilômetros. Isso, na pista. Cara, você devia chamar Duracell. Não. Não, mas pelo menos eu me divertia, porque na pista estavam os amigos, dava para fazer a conversa. E corrida a gente conversa, né? Tipo, da natação a gente não pode conversar, mas na corrida todo mundo conversa, é divertido. Bom, e daí? A natação é meio chata, né? Você vive com a cara dentro d'água. Não tem muito assunto. E na corrida, não, numa maratona. Tu vai numa maratona assim, de repente tu tens em 1 quilômetro ou 2 quilômetros uma turma. Aí essa turma ou tá muito mais fraca ou mais forte, aí tu passa para outra turma. Aí o assunto é outro. As pessoas não sabem, mas a gente vai conversando o tempo todo. Um toma nota do tempo do outro, ou dá água para o outro. É muito fraternal uma maratona. É gostoso de se correr. Ah, que legal. Bom, e daí? Continua que eu tô... Bom, aí acontece o que acontece com todo mundo. Quando o corpo diz que o limite dele chegou. Aí o corpo disse que eu não conseguia mais ficar. A corrida, eram quase 25 quilômetros por dia que eu fazia, se tornou impraticável para minha coluna. Minha coluna se desmanchou. Aí eu não consigo mais correr. Corro minha última maratona para 3 minutos e 20, uma coisa assim. Aí eu já vi que era o meu final. Que eu não ia, enfim, minha vida de... impacto. Oi? Foi muito impacto. Muito impacto, muito. Porque... Levando-se em conta também, porque eu fiz atletismo no Pinheiros, que naquela época não existiam os tênis todos cheios dos nheque-nheque, das técnicas que tem hoje, né? Da tecnologia. Eram tênis... Eu lembro que meu pai, ele foi comprar um daqueles... Eu fazia 100 metros rasos, foi comprar aqueles tênis com aqueles pinos, né? Porque aqui não existia nada disso. Então, eu acho também que foi causado pela falta de um material adaptado, que hoje em dia, né, bem mais... Olha lá, estão perguntando, Deb, você parou de correr com quantos anos? Eu vou parar de correr com 50 e... Quando dá tudo isso, uns 58 anos por aí. Não, desculpe. Não, com 52 anos. 52. Estou vendo aqui na minha cola. 52. Temos em 2 turnos, e aí você fez a cirurgia com 52. Isso, Aí eu faço, com 52 anos eu faço a cirurgia. Aí, em 1 mês, eu perco 7 quilos. Assim, minha massa muscular se foi todinha. Eu pesei 48 quilos. Aí eu me assustei. Eu digo, puxa vida, eu vou ter que voltar num esporte que não me prejudique assim. Não consigo. Estou com um parafuso por tudo que é lado e não pode ser. Quero levar... Desculpa te perguntar, como dizia minha mãe, a pergunta nunca é indiscreta, é sempre a resposta que é, né? Mas essa sua cirurgia da coluna foi como? Você botou pino? Eu botei pinos. Ela ficou... Por isso que na natação, quando eu vou dar a virada, eu não consigo dar a virada. Na piscina curta, para mim, é muito complicado treinar.
Eu tenho melhor tempo em piscina longa do que piscina curta. Para fazer a virada, minha coluna não vai, é difícil. Ela Quantos me dói. pinos você pôs? Eu pus 6 pinos. 6 pinos. E, Débora, você ainda tem dor ou não? Não. Ah, que bom. Menos mal. Mas se eu corro, eu tenho. Ah, sim, porque você tem um impacto, né? Eu tentei voltar a correr e não consegui. Tá. Eu acho Porque, que é aconselhável. é. Então, quando eu faço a cirurgia, eu vou recuperar na piscina. Aí eu Tá. vou recuperar na PUC, que tem uma piscina maravilhosa de 50 metros. Aí fico rodando, rodando, rodando. E quando eu comecei a me sentir um pouco melhor, eu disse, pô, vou dar uma tentadinha de correr de novo. Aí eu fui correr, não deu. Eu digo, bom, correr não vai dar, mas alguma coisa eu posso fazer. Eu posso subir o Kilimanjaro. Se eu não posso correr, eu vou fazer uma coisa de aventura que vai me dar prazer. Aí eu fiquei descobrindo que tinha uma montanha na África, chamada Kilimanjaro, que tinha neves lá em cima. Eu digo, é lá que eu vou. Aí eu comecei a treinar, botar uma mochila de 15 quilos nas costas, e aí fui para a esteira e começava a treinar a esteira com ela. Não vou fazer impactos, com ela bem, numa inclinação bem forte, como se eu simulasse a montanha. E aí eu ia todo. Para você, o Kilimanjaro era na Tanzânia, né? Isso. Para você subir essa montanha, você não tinha, assim, carregadores, alguma coisa assim, pessoas que pudessem carregar a sua mochila? Não, é só você que faz isso? Até tem, mas aí não tem graça. Você não poderia dar uma resposta diferente. Não, aí é melhor ficar em casa. Bom, e o lugar lá, como é que é? Legal? Legal. Aí, bom, aí eu vou na esteira, fico bem, aí saio para a rua. E eu subo e desço lomba em Porto Alegre, que tem muitas lombas. E aí comecei a subir lomba de mochila, as pessoas achavam muito interessante isso. E aí convido 2 amigas, que são amigas irmãs minhas até hoje, e a gente vai para a África nessa aventura emocionante, que foi incrível. Fizemos 15 dias de safari antes, tudo de mochila, no meio das reservas. Foi uma coisa muito bonita conhecer a África, assim, do modo muito natural que é a Tanzânia, né? O Quênia, a África do Sul, são safaris muito programados. A Tanzânia é um safari rústico, então é muito mais natureza, tu está no meio, assim, então realmente foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida e eu acho das minhas amigas também, porque conhecer a África é uma coisa assim, quando tu olhas a primeira girafa correndo, é uma coisa assim que é inexplicável, é como pegar um filho no colo pela primeira vez, sabe? É maravilhoso. Aí tu se sente na África, aquela savana, é muito lindo, muito. E aí a subida do Kilimanjaro é fantástica também, é muito bacana. E uma coisa. A subida ela é mais. Quanto tem de inclinação? É muito. Dá para fazer. Não, ela é todo mundo. Se começa por essa montanha, ela é uma montanha muito fácil de subir. São dias de aclimatização, ela é muito fácil. Ela não é uma montanha muito alta, ela tem 5.700 metros. Quanto tempo vocês levaram para subir? 4 dias. 4 dias, assim mesmo, são 4 dias. É porque vai aclimatizando, né? Vai passando 2 dias, são no meio das matas, pega chuva, tudo, passa pela floresta e atravessa a floresta e fica lá no céu, né? E E aí, faz. fio, dá abaixo de zero. Abaixo de zero? Faz. Uau! Faz frio. Dependendo da época, faço. E na subida, como a gente diz, o Joel falou muito bem, né? Quando se diz no ataque ao cume, que se diz à noite de ataque, se faz à noite o ataque, porque os ventos são mais tranquilos e tudo. Nós dormimos durante o dia e à noite, à meia-noite, se saiu para fazer o ataque. E o nosso guia, eu tinha 3 amigas subindo, 2 amigas. A Lonise, que vai comigo a Kazan depois, que eu conto a história, e a Heloísa. Lonise e eu éramos mais rápidas. Aí o nosso guia-chefe já ficou conosco. Deixou a Heloísa com outro guia. Depois nós vamos entender toda essa artimanha, porque ele apostou com toda a turma dos guias que nós, 2 velhas, chegaríamos primeiro. Ele não sei quanto ele apostou.
Aí, porque todo trajeto ele ia dizendo pole, pole, que isso quer dizer devagar, devagar. No dia do ataque ao cume, que ele fez a aposta, que nós não estamos sabendo, ele dizia sem conversa, rápido, rápido, sem conversa. E aí, nossa, nós chegamos, só tinha um rapazinho na nossa frente, assim, o resto tudo ia passando, todos eles iam passando, a gente ia passando por todos, tinha um rapazinho. Aí quando o rapazinho começou a vomitar na nossa frente, e ele passou ali, iuhu, iuhu, e nós subimos, eu já quase, eu dizia, não é possível, não, era para ser divertido e não está sendo. E ele dizia, sem conversa, vamos lá, vamos lá. Eu sei que quando nós chegamos, era 5 horas da manhã no topo, e ele começou a fazer uma dança africana de vitória, fantástica, berrava, fazia tudo. E nós chegamos muito cedo, porque o ideal é ver o nascer do sol no cume. E nós perdemos isso pela aposta dele. Ah, você não podia ficar lá até esperar o sol nascer? Não, porque venta muito. Ah. É muito frio. Ali fica o quê? 20 graus negativos. Não consegue. É uma coisa que tu tira a foto e vem embora. E então, o Kilimanjaro, nós vimos ele, o sol nascendo lá pelo meio dele já, na volta, né? Mas temos o índice de ser as mulheres mais velozes, velhas, a subir no Kilimanjaro. Bom, e depois do Kilimanjaro, como é que foi? Depois do Kilimanjaro, aí eu tô na natação, né? Na natação não, tô me recuperando dentro da água. O Kilimanjaro foi uma aventura, mas eu tinha que fazer algum esporte que me desse medalhas, alguma coisa, porque eu também não podia ficar sem um destino no meu treino, porque treinar sem um objetivo não é treinar, é se divertir. Isso. Então eu comecei a pensar que vamos tentar na natação. E teve uma competição de brincadeira não, para mim foi brincadeira, mas a Federação Gaúcha de Natação fez uma competição na PUC, na piscina onde eu estava fazendo minha recuperação da cirurgia. E me perguntaram se eu não queria competir. Eu disse, puxa vida, eu nado sem óculos, eu não sei pular do bloco, eu não sei fazer virada, eu não sei nada. Não, é simples, é só bater. Tá bem. Mas aí eu comentei em casa, e aí a minha filha, meu neto tinha 4 anos, ela disse, nós vamos te ver, com certeza. Eu disse, puxa vida, com o neto me assistindo e eu perder, vai ser chato. Aí eu fiz uma combinação com o pessoal da equipe, disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater na borda, vocês vão ter que todos aplaudir, eu vou fazer que eu venci, que eu ganhei, vocês vão me dar uma medalha, porque ele vai ficar sabendo que a avó dele ganhou. Tá certo? Tá certo. Aí saí a procurar uma medalha fake, achei uma medalha da Fiat, para que eles me premiassem naquele acordo fake de vitória. Bom, resumindo, eu nadei, venci a competição, bati o recorde gaúcho, que eu nunca imaginava, e todo mundo me ficou assim, nossa, tu nada muito bem. Eu digo, como assim nada muito bem? Eu nem sei largar do bloco. Mas ficou aquela coisa assim, puxa vida, será que eu sei? Eu vejo nisso que você fugiu de ser uma Pinóquia. Pois é, olha só. Sabe, Fábio, que eu tenho essa medalha até hoje. Ah, eu acredito. Em lugar de destaque. Foi o divisor de águas. Oi? Foi o divisor de águas. Não, para nunca mais duvidar da minha capacidade. Ela está junto com as medalhas de mundial. Para que eu me lembre que eu nunca tenha a petulância de tentar me desafiar em alguma coisa. Porque se eu aceitar o desafio, eu vou vencer. Seja ele da forma que for. Então, ela está lá para me lembrar disso. Está lá. Que é humildade. Então, foi assim que eu começo. E peraí, você ganhou essa prova, você bateu o recorde do negócio, da competição, e você estava sem óculos e sem touca? Não, touca, eu acho que me deram a touca, mas sem óculos, sim. Não sabia, não nadava de óculos. Aí comecei a nadar com os óculos. Aí eu comecei a me equipar, né? Porque eu não enxergava nada, não enxergava a linha do meio, não enxergava nada. Aí começaram a dizer, não, tu tem que enxergar a linha do meio, pelo menos, para não ficar indo do lado para o outro. Aí eu comecei a ver vídeos, como que se nadava. Comecei a me preparar para ser atleta de natação. Comecei a ver todos os vídeos possíveis. Naquele tempo não tinha o YouTube, sei lá, não me lembro como é que eu comecei a ver. Me informava daqui, dali.
ou vendo... Acho que foi, já tinha YouTube, sim. Acho que foi, não sei. Eu sei que comecei nessa... Tudo que era tipo de informação, como é que eu virava de lado ou não, porque eu não... Débora, às vezes eu faço assim, eu converso com as pessoas, eu sempre falo, olha, se você quiser melhorar na sua virada, ou melhorar em alguma coisa, assista filmes, leia, sabe? Porque esse tipo de informação mais pedagógica, digamos assim, e visual, porque todo mundo vai ter uma memória visual daquele movimento, né? Que vai tentar trazer para si, né? É super importante. Porque você, quando a gente começa a fazer um movimento que você não, ao qual você não está acostumado, você não tem essa percepção corporal, você não se enxerga, né? Então, você assistindo um filme de outra pessoa, você começa a analisar exatamente o que ela está fazendo, como, o momento, como que ela está saindo, os movimentos bem certinhos do braço, da perna, da cabeça, e você vai começando. Olha lá, a Cláudia está falando que assiste muito, eu também. É um aprendizado contínuo, eu acho, sabe? Assistir, depois veio, então, né, a possibilidade de a gente fazer filmes da gente mesmo, né? Então, coloca lá e assiste, aí você começa a fazer comparação, aí você fala assim, nossa, eu acho que eu vou desistir. Mas essa parte, assim, de, como você diz, de autodidata e de aprendizado, né, didático, assim, é super importante para quem quer evoluir, né, melhorar. Não basta treinar, a gente tem que ter uma visualização contínua dos movimentos corretos. E aí, além do mais, hoje que tem aquele slow motion, né, que eles passam Isso. e você consegue analisar melhor. Né? E por isso, Fábio, eu também acho importante a pessoa, eu não sou contra treinadores, mas a pessoa ter pelo menos 1 ou 2 dias por semana sozinha na piscina, olhando a entrada da mão na água, olhando o reflexo. Eu treino muito com a luz do sol me dando reflexo na piscina. E aí eu consigo ver como que está me entrando na minha mão ou não, a minha respiração fica... A pessoa se estudar o seu corpo, quando você está dentro de uma bateria de gente saindo a cada tantos, sei lá, segundos de pi, Você não... pi, eu não consigo ver evolução nisso. Se o teu técnico não te olha, se o teu técnico é um técnico de massa, todo mundo saindo agora, todo mundo em 15, todo mundo... O que isso te traz? Não, e sobretudo porque eu nadei muito tempo sozinha também, muito interessante. Porque, primeiro que a tua concentração, ela é ininterrupta, digamos assim, né? Aí você consegue trabalhar melhor a percepção corporal. Eu acho isso super interessante, super legal. Eu nunca me incomodei de treinar sozinha. Eu acho que a pessoa evolui muito. Verdade. E treina disciplina, porque... Treina a disciplina. A tendência é falar assim, 10 segundos de descanso, mas vou esperar 15, aí... Já era. Bom, já era. Continua. Bom, aí, deixa eu ver onde eu... Bom, aí vou num campeonato, saio bem, começo a treinar pelos vídeos, vou me olhando na água, vou entendendo como é que era. E aí a Doris, que é da Associação Leopoldina Juvenil, me convida para ir num campeonato em Ribeirão Preto. Aí eu vou muito bem, nado 50 livre, 100 livre, que eram as provas que eu sabia o livre, só o que sabia o crawl, vou muito bem. Aí ela diz assim, olha só, um campeonato brasileiro, ele tem 4 estilos, tem vários tipos de prova, tu não só pode nadar crawl, não vale a pena. Tem que aproveitar a tua passagem, escolhe um outro nado. E, puxa vida, um outro nado. Recém tinha focado no crawl, eu pensei assim, pô, costas eu não morro afogada, eu tô com a cabeça para cima, fica mais fácil. Aí começo a olhar os vídeos de costas. E logo em seguida vai ter uma competição em Foz do Iguaçu. Tinha 200 costas, 50 livres, 100 livre. Puxa vida, 200 costas, uma piscina de 25, eu vou ter que aprender a fazer a virada. Mal sei fazer no livre, no crawl. Aí começo a pensar em como eu vou fazer a virada. Eu pergunto para a Doris, será que o teu técnico não tem como me explicar como é que eu faço a virada? Porque eu não estou entendendo no vídeo como é que é, está meio complicado. Eu não conseguia ver no vídeo como é que fazia a pirueta para trás.
Aí ela disse, vem num sábado lá no Juvenil, que chama o clube, e ele te explica. Aí tentei conseguir entrar, é um clube mais difícil de entrar, mais elitizado, deixa a tua carteira de identidade, motorista, só vacina, enfim, até chegar no técnico, levei uns 15 minutos. Já tinha começado o treino e o técnico disse, meu atleta que chega atrasado não entra na água. Bom, aí eu fiquei olhando o treino. E em volta dele eu dizia assim, Marcelo, o nome dele era Marcelo. Marcelo, tu pode me dizer como é que eu nado costas? Não. Estou dando treino. Marcelo, tu pode me dizer como é que se desclassifica então no costas? Não. Só depois do treino. Bom, terminou o treino. Enquanto isso, ele dando o treino, eu fui falar com uma amiga que ela ia entrar depois do treino, que também tinha perdido o treino. Perguntei para ela, tu me explica como é que nada costas? Como é que eu faço a virada e como é que eu giro no costas? Ela disse, sim, explico. Quando ele termina o treino, eu entro, tu entra junto comigo e eu te explico. Terminou o treino, ela entrou, eu entrei, e ele olhou para mim e disse assim, Débora, eu já te disse que não é assim. Mas eu só quero saber como é que desclassifica, como é que nada costas. Ele disse, já te disse que não é receita de bolo. Natação não é receita de bolo. Tu não vais aprender assim. Aí, porque ele estava incomodado que eu ia nos campeonatos, ganhava e nunca tinha entrado numa aula de natação. Aí, educadamente, eu olhei para ele, obviamente que não educadamente, né? Disse assim, olha, vou fazer uma coisa contigo. Eu vou nesse campeonato em Foz do Iguaçu, vou nadar costas, vou ganhar essa medalha e vou enfiar ela goela abaixo, digamos assim. Nossa, o clube inteiro, porque eu falei de uma forma mais que elevada, né? O clube inteiro parou, porque ele é um semideus no clube. Nunca alguém tinha desafiado ele. Aí eu saí furiosa, mas saí muito brava. Porque ele não era meu treinador. Eu não tinha que escutar isso de uma pessoa que não era meu treinador. Eu nadava pela equipe dele, ele só tinha que me dizer como desclassificava. Porque, por incrível que pareça, Fábio, uma coisa, eu já fui desclassificada em costas, eu acho, umas 5 vezes. Em peito, mais umas outras 5 vezes. Nos vídeos não tem como se desclassifica. É sempre uma novidade quando eu sou desclassificada. Eu digo, como assim? No costas, eu olhava a Carla Rosso entrando assim na chegada, mergulhando, fazendo aquele arco maravilhoso. Eu digo, vou fazer isso numa competição. Fiz, achei que eu tinha ido maravilhosamente, feito o arco desclassificado. Porque não ficou a pontinha do pé para fora. Como assim a pontinha do pé para fora? Tem que ficar uma pontinha do teu corpo para fora. Poxa vida, eu achei que tinha feito a coisa mais linda do mundo chegando daquele jeito. Desclassificar. Enfim, voltando ao assunto do costas. Aí eu cheguei, puxa vida, eu tenho que aprender essa porcaria de uma forma sozinha. Tem um espelho de parede grande, fui para frente do espelho e comecei a fazer um movimento circular dos braços. No meio da sala, botei uma tábua com 2 pilares e aí eu fazia o costas. E você botou troncos dentro da sala, botou uma prancha, botou um espelho e nadava em cima da prancha. Mas só você, no seco. No seco, dia e noite. Eu só pensava, ele vai engolir aquela medalha. Ele vai engolir a medalha. Com certeza ele vai engolir a medalha. Aquilo ficava na minha cabeça. Virou mantra. Virou mantra. Você vai engolir. Você vai engolir. Aí eu vou para Foz do Iguaçu, 8 viradas de 25. Obviamente, por uma delas eu perdi. Não bati os pés, mas continuei. Fui até o fim, desclassificado. Tá bem. Mas aí eu tinha os 50 costas. Aí eu fiz aquela virada de mão, assim, permitida da idade, né? Ganhei, pelo menos essa medalha, campeã brasileira daquele momento de costas, já estava garantido. Aí o respeito começou a ser maior. Aí, no final do ano, tinha o Campeonato Sul-Americano em Mar del Plata, na Argentina, e aí eu treinei. E vou junto com a equipe dele. Ganho 100 livre, 50 livres, 100 costas e 50 costas. Quando eu ganho... Você tá falando, olha, eu acho que a gente tem alguma coisa em comum, viu? Porque eu aprendi a nova virada de crawl no sofá de casa, vendo um vídeo em câmera lenta. Sério, eu quero essa virada aí. Sério, parceira. Bom, e depois? Aí você ganhou o Sul-Americano.
Aí eu ganhei o Sul-Americano. Já que eu ganhei o Sul-Americano, qual é a próxima competição? Mundial. Vou pro Mundial. Vou ganhar essa porcaria desse Mundial também, ué. Qual é a dificuldade? Sul-Americano foi fácil, Mundial não deve ser tão difícil. Mal sabia eu. Totalmente fora do mundo da natação. Aí o Mundial ia ser em Kazan, na Rússia. Puxa vida. Aí eu fiquei pensando, é caro e é longe. Aí eu tinha um vício. Eu tomava e ainda tenho esse vício, mas vou me curar. Foi ótimo. Hã? Você era uma Coca-Coleira. Coca-Coleira. Tomava 2 litros, além da água, que eu tomo 2 litros, tomava mais 2 litros de Coca-Cola Light, 0. E aí eu fiz os cálculos, quanto custaria isso durante um ano, e disse, eu pago a minha passagem para Kazan com essa Coca-Cola. Gente, você tem noção do quanto custa cara essa porcaria? Essa porcaria custa R$10 cada uma, faz os cálculos. Meu, são R$20 por dia. R$300 por... Vezes 4. Dá R$560 por mês, multiplicado por 12, você pagou sua passagem. Pronto. É um cálculo que nem o matemático. É? Incrível. Uhum. Aí eu disse, vou fazer isso, mas vou fazer com um propósito. Peguei as garrafas de Coca-Cola, escrevi meu mantra. Obrigado, né? Grafei nela, obrigado. Vitória no 50 livre, Kazan. Pronto. E aí botei água dentro delas e bebia todo dia esses 6 litros de água dentro dessas garrafas escritos Vitória e Kazan no 50 livre. Passei um ano bebendo dessa água. Todo dia eu olhava e era dali. E ia vencer, com certeza ia vencer. Aí comprei uma passagem para Kazan, a mais barata possível. Levei 36 horas para chegar em Kazan. Como depois eu ia subir o Elbrus, que é um cume mais alto da Europa, com essas minhas amigas, eu levei um sleep bag. Aí dormi no aeroporto, já que eu ia ficar dormindo no aeroporto de Paris, armei meu acampamento e dormi lá. Cheguei 36 horas depois em Kazan. Indo para Moscou, São Pedro, sei lá por onde eu cheguei, mas cheguei. Às 2 da manhã chego em Kazan, fantástica estrutura, com ônibus do Mundial de meia em meia hora. Vou fazer o credenciamento às 2 da manhã, saio por lá pelas 3 da manhã do credenciamento. Quando eu estou saindo, abrem minha bagagem. Tinha 2 latas de atum e uma massa. Você não pode ter isso. Por que eu não posso ter o meu atum e a minha massa? Porque não pode cozinhar. Mas eu não estou dentro da Vila Olímpica. Eu vou sair da Vila Olímpica. Tá bom. Eu levei a massa da prévia, da noite anterior do Mundial. Porque dentro da lata de atum também estava escrito Vitória. E na massa também. Tudo já. E a minha amiga Lonise foi com a incumbência de preparar essa massa. E aí, saio do credenciamento, vejo que o pessoal está indo pegar táxi. Dou uma corridinha básica, cheguei na frente para pegar o táxi. Aí, vem um nadador, que era da Tunísia, e pergunta se eu posso repartir o táxi com ele. Eu digo sim, porque a fila estava enorme já. Aí ele entra no táxi, eu dou do booking o endereço em inglês, obviamente ele não entendeu, porque ele só entende cirílico, e saiu com aquela informação do booking, e aonde, volta daqui, volta dali, ele parou e disse, eu acho que é ali. Aí eu saio do táxi e entro. Fábio, eu entro numa casa de ópio. Eu que nunca usei nenhum tipo de droga, eu vejo aquelas pessoas todas enlouquecidas. O dono da casa veio porque eu fiquei com a minha mochila. Mas escuta, viu? Agora eu vou fazer a pergunta mais assim, sabe? Quando você se deparou com aquilo, era gente deitado no chão? Como é que era aquele negócio? Era um... Eu fiquei tão impressionada. Era um... a gente chama aqui brete. Bretezinho, como é que se diz? Salinhas. Não sei, salinhas divididas, todas com voal, assim, e era maquilé, e ele se injetando, era um lugar de vício. Sim. Era uma coisa, assim, enlouquecida. Aí o dono chegou e me disse, você está perdida, né? Eu digo, sim, completamente. Ele disse, saia logo daqui. Aí ele foi no táxi, e o táxi mostrou o booking para ele, e disse, não, você saia desse bairro, saiam logo daqui. Aí
Eu olhei para o nadador do lado da Tunísia, ele olhou para mim, vai pro hotel que eu tenho reserva. E era o Ibis. Aí eu cheguei no Ibis. Você contou para o teu colega tunisiano aonde vocês tinham se metido? Eu acho que, eu nem sei, porque eu fiquei tão apavorada, eu acho que sim, não sei. Foi algo assim, muito sujeito. Mas tem que numa cidade como... que cidade que era? Em Kazan já? Kazan. Tem um lugar desse? Que coisa incrível. Muito incrível. Por isso, nunca imaginei que isso fosse legalizado, não sei, ou não era. De repente eu entro dentro do... Enfim, saí correndo, aí cheguei no hotel, eram umas 5 da manhã, às 2 da tarde eu tinha 800 livros para nadar. Eu nunca tinha nadado 800 livros. Mas eu tinha que conhecer a piscina, tinha que conhecer a estrutura do Mundial. Aí, meio-dia, vou para a piscina e olho lá, vou competir os 800 livros. Aí eu olhei assim, mas não prestei muita atenção. Quando eu entro no balizamento, o rapazinho me pergunta, direita ou esquerda? Eu olhei para ele. Direita ou esquerda? Eu olhei para ele. O que ele quer, direita ou esquerda, na hora que eu vou subir no bloco? Direita ou esquerda? Fica me perguntando? Daí eu disse esquerda. Era para mostrar, né? 1, 2, as voltas. Como é que chama? Quando tu vira uma volta, vira 2 voltas, vira 3 voltas, eles te mostram as plaquinhas embaixo da água. Sim. E ele queria saber se eu queria botar na direita ou na esquerda. Mas eu nunca tinha dado uma prova. Eu não estava entendendo para que era. Não, nem imaginava que tinha plaquinha ou qualquer outra coisa. Aí, enfim. Aí quando eu estou terminando, que ele está me botando a plaquinha, que era a última volta, e sinetinha, eu olho, puxa vida, eu não posso chegar por último. Tinha uma quase chegando perto de mim e eu passei. Não tirei o último, mas aprendi a piscina. Então, essa é a minha estreia em Kazan, assim, de sopa. Sopetão, como se chama. E depois, eu não me lembro se eu nadei... Não, aí depois eu nadei a prova de 100 e depois eu vou nadar a 50 livre, era o último dia de prova. Aí a Lonise, a minha amiga, já tinha chegado e dei incumbência para ela a lata de atum escrito Vitória no 50 livre e a massa Vitória no 50 livre. E ela disse, como é que eu vou descer na cozinha e falar em cirílico que tu queres uma massa com atum? Eu digo, te vira. Eu vou ficar no quarto esperando, porque daqui eu não saio e amanhã eu vou ganhar essa porcaria de 50 livros. E ela foi. 1 hora depois, ela chegou com a massa suada, disse que tentou em todos os idiomas possíveis, ninguém entendia. Aí ela pegou uma panela, botou água na panela, tomou conta da cozinha e fez a massa. Então, dedico a minha vitória no 50 livre, campeã mundial, primeira mulher brasileira, campeã mundial, a minha grande amiga Lonise. Que ela foi a portadora das minhas energias. Olha que ela falou, que nada que uma vodka não resolva. Verdade. E outra coisa interessante, na minha touca, até vou mostrar aqui, essa é a minha touca da equipe. Dá para ver ou fica ao contrário? Dá para ver. Então, todas as minhas toucas, desde que eu comecei a nadar, sempre tem com Jesus Deb. E na salinha ali, antes dos 50 livros, tinha um crachá e eu já de touca. Aí eu nadei com ela depois num outro mundial. Da África do Sul me perguntou, o que está escrito aqui? Aí eu traduzi para ela. Ela riu para mim e disse, não dá para nadar com ajuda externa. Aí eu disse para ela, a ajuda está disponível para todos. Aí uma outra, a Metida, que eu já sabia que ela tinha melhor tempo que eu, pega meu crachá e olha, porque eu nunca tinha nadado mundial, elas já se conheciam entre elas. Pega meu crachá e olha, 31 e... Não me lembro quanto tinha no crachá. 31 e 50, alguma coisa assim. Ela olha e diz assim, esse é seu tempo? Eu digo, claro que não, eu faço muito menos. Erraram nessa porcaria. E aí eu fiz assim para ela, ó. Pronto. Ficou grudada no bloco, não saiu. Ganhei dela. Tá até hoje chorando. Foi um susto. E ó, puf. Maldade, né? Mas aí, né? O que vai fazer? Valeu. E depois eu nado com ela em Guangzhou e ganho dela de novo. Nossa, ela deve estar se mordendo os dedos até agora. Até hoje.
Bom, aí depois, então, você vai... O que você fez? Aí depois nós fomos escalar o Elbrus, né, que é o pico mais alto da Europa. Um frio, um frio. Imagino. E as minhas filhas, elas sabem que eu tenho esse espírito de aventura muito forte. E disseram para a Lonise, por favor, cuida da minha mãe na montanha. Não deixa ela subir na montanha. Porque o Elbrus mata muita gente. Quando nós estávamos lá, 2 estavam morrendo, tinham morrido, 3 morreram, e os helicópteros estavam procurando os corpos. Bom, então, cada dia se tem uma etapa a ser cumprida. E, para variar, eu não escutei o guia falando, porque a minha cabeça estava bem longe, e ele explicando até onde que nós deveríamos ir. Não escutei isso. E eles foram, nós fomos com o guia, eu já me separei do grupo, porque eles estavam muito lentos, muito chatos, e segui subindo a montanha. E fui. Não tenho relógio, não tenho nada, e fui. Quando eu me dei conta, lá, muito tempo depois que eu estou já cansada, e eu olhava assim, eu vou só até aquela outra bandeirinha ali, porque eu achava que eles estavam na minha frente. Eu não sabia que eu estava sozinha há horas na montanha. Não. E vou indo, até quando a minha exaustão se acabou. Não tinha mais condições físicas e resolvi voltar. Quando eu volto, já tem helicóptero quase me procurando. A minha amiga Lonise chorava que nem uma criança. Eu prometi que tu ia voltar salva, que eu ia te trazer de com vida. Quase que... Enfim, ela achou que ponto. Eu estava no pacote dos 3 mortos, já estava mais uma fugida, morta na montanha. E levei um xixi daqueles, porque não se faz, isso não se faz. Na montanha não se brinca, foi complicado mesmo. Eu aprendi uma lição bem forte. Peço desculpas para todos que se preocuparam, para os pilotos de helicóptero que estavam prontos para me achar. Então... Você causou uma convulsão. Nossa, foi. Mas eu estava tão bem, achei que eu estava ótima, assim. E aí vim ajudando na montanha, mas foi. E aí no outro dia, que era o ataque ao cume, né? Aí a montanha provou para mim que não era brincadeira mesmo. Aí os ventos eram de 70 quilômetros por hora, assim, era muito forte. E eu muito leve, eu subia e o vento me jogava para trás e o guia me segurava, assim, com aquelas agarradeiras e me botava de volta. E aí eu subia mais um pouquinho e o vento me voltava. Aí eu cheguei assim, não está sendo bacana. Eu olhei para a Lonise e fiz para ela assim, ó, vamos voltar. E a Lonise, graças a Deus, e desceu, ó. Era tudo que ela queria ver, né? Eu desistindo, porque ela não ia desistir antes de mim. Aí ela desistiu, pegou o Snowcat e eu vim descendo a montanha a pé, né? Assim, na neve mesmo. Levei umas 3 horas para chegar e quando eu cheguei... O vento estava na popa ou o vento estava contra? De frente. Para descer, estava de frente? Ah, não. Aí, para mim descer, ele estava me empurrando. Sim. Aí eu sozinha. Rapidinho. Pô, tava lindo, maravilhoso. Aí quando eu cheguei no acampamento, que elas estavam já dormindo, era de manhã, né? Os bolsos cheios de neve, fazia assim, saía neve para tudo que é lado. Dessa vez eu desisti, Fábio. Foi a primeira vez que eu desisti. Bom, a gente tem que ser humilde para reconhecer que a natureza é mais forte, né? Com certeza. E reconhecer os limites também da gente. É. Trouxe o pelo do Elbrus no bolso. Foi bem bacana. E aí, depois disso, então? Aí, antes, eu me esqueci de contar que eu vou para Nova Zelândia. Não. Depois de Kazan, depois de ter vencido Kazan, isso. Aí eu chego do Elbrus, aí a BBN, em nome da Elaine Romero, me faz uma entrevista, porque achou muito interessante a história, assim, de eu não ter técnico e vencer meus desafios e montar academia em casa. Achou, assim, inusitado, fez uma reportagem e nós nos tornamos amigas. E quando tem o Old Master Games na Nova Zelândia, ela me convida para ser capitã de equipe do Brasil Master. E aí, a partir daí, eu coordeno o Brasil Master sempre. Nesse sul-americano no Rio, nós tivemos 97 atletas, 49 revezamentos e 36 deles foram top 10 FINA.
porque é lindo. Chegasse, tu te lembras, nós fizemos revezamentos, desafios que tinham de 100 anos a 320, ocupando 7 raias. Todos simplesmente pelo prazer de um desafio de um recorde sul-americano inexistente. E foram todos conquistados. Uma boa coisa, assim, de motivação de equipe. Acredito. É. E aí também surgiu, né, como surgiu a história da equipe, da Victor Espíritos, de formar uma equipe que pessoas do Brasil inteiro tivessem um espírito competitivo, de parceria, de formar revezamentos, sem ter clubes por trás. Então, hoje nós temos 15 estados, tá? Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, com pessoas de todo o Brasil com o único objetivo de nadar junto. E treinam sozinhos ou treinam com técnicos, mas se encontram nas competições para confraternizar. E isso é muito bacana, assim. E cada campeonato, o troféu que eventualmente nós vamos ganhar, fica com um atleta ou geralmente tem o eficiência e o da competição, né? Se nós temos a graça de receber os atletas, no início da competição, vejo quem mais se dedicou naquela competição, porque a equipe tem muitos atletas diferentes, cada vez são outros atletas. A família básica é uma, mas em cada competição, essa competição agora em Salvador, nós vamos ter pessoas de 90 anos a sei lá quantos. Então, vou escolher um de 82, que é o Ingo, que está coordenando todos os seus pares ali, né? Então, cada um vai com o seu troféuzinho para casa. E aí a equipe vai se espalhando por esse Brasil aí todo. Você sabe que a nossa conversa começou porque eu escrevi um texto, né? Porque lá em Piracicaba, e a Cláudia estava lá, eu nadei de coração pela equipe que se formou, o Cuda Bardi, para levar o troféu. Levar o troféu das nossas duas amigas que faleceram, né? O troféu com o nome delas. E eu fiz questão absoluta, porque aconteceu, enfim, não vem ao caso, mas eu queria levar esse troféu. Eu fiz questão absoluta de nadar o meu melhor para poder pontuar, e eu nadei o máximo de provas possível para poder pontuar bastante para a gente levar esse troféu. Porque, como você deve saber, a Cosma é uma nadadora, né, que tem muito querida, que tem hoje 77 anos, e ela era, assim, parte integrante da família da Elsa, né? A Cosma é uma pessoa que tem a família dela, mas ela nunca foi casada, ela não teve filhos e tudo, e ela fez uma amizade, assim, como se fosse uma irmã dela, a Elsa, né? E nós combinamos que o Bardi e o Okuda fizeram essa homenagem às duas e ofereceram depois. Nós nos reunimos aqui, teve um campeonato paulista, e nós oferecemos o troféu para a Cosma, que só faltou se desmanchar lá, assim, virou quase uma água lá perto da piscina, né? Porque a gente achou que ela era merecedora de levar esse troféu, com o nome da Elza e da Elvira, sabe? Então, quando você me contou que eu escrevi, talvez erroneamente, que eu não conhecia nenhuma outra equipe que tivesse o desprendimento de entregar esse troféu, né, para um nadador, porque, em geral, quando esse troféu é ganho, ele vai ou pro dono da equipe ou pro clube pelo qual você nada. E você nem vê mais o troféu, né? Então você me falou, não, mas você não pode falar sim, porque nós também. Então eu comecei a entender como que funcionava o seu grupo, né? E eu achei sensacional, Débora. Achei muito bonito mesmo essa ideia que vocês têm de dividir as medalhas, o troféu e tudo mais, porque eu sempre disse, gente, as pessoas que
todos os outros que não são vencedores, mas eles são vencedores porque eles voltam sempre, participam de todas as competições. Essas pessoas, sem elas, não haveria competição. Então, elas são homenageadas também, né? Então, eu achei essa particularidade muito legal, me tocou bastante. Eu gostei, achei bem legal. É bonito, e bonito também que cada um traz, o Anderson traz sei lá, as coisas de Manaus, a Lucinilda traz as farofas, e aí a gente coloca na mesa e se divide para todo mundo. A Yarinha traz o bolo de rolo, e aí se corta. Quer dizer, é realmente uma família. É tudo repartido. É uma igreja do princípio, né? Como a gente diz, é a igreja primária, né? Onde o que é seu é de todos. E assim, para mim, vamos supor, que hoje em dia a medalha não representa, ela é simplesmente um símbolo. Um exemplo muito bonito foi no Sul-Americano. Eu não trago as medalhas para casa. Mesmo no Campeonato Mundial de Kazan, eu peguei uma de cada cor e as outras eu dei para quem achava que merecia. Uma menina, uma moça do Chile, chegou e disse para mim que ela acordava às 5 horas da manhã, nadava numa piscina aberta, com neve caindo. E eu, como diretora técnica da BMN, ela pediu para mim revisar um tempo dela, que ela ficou em 4º lugar por décimos de segundo, que ela perdeu de ganhar a medalha do Sul-Americano. Fábio, na mesma hora, fui lá, peguei minha medalha, que tinha, dei para ela, disse, você é muito mais merecedora do que eu com essa medalha, você é tudo, você é o símbolo vivo da natação, da superação. Ela me abraçava e chorava. Então, essa medalha pertence a essa pessoa, não a mim. Não é, são vencedores como ela, como o Adriano, que tem uma deficiência física, que nada conosco, batalhando e sendo uma pessoa que nada, um vigia noturno, que trabalha à noite, consegue por amigos que forneçam, que ajudem, façam vaquinha para ele ter o dinheiro para ir numa competição, tu estás ajudando ele, conseguisse uma nutricionista, uma fisioterapeuta. Esse é merecedor. Como que eu não vou pegar e dar minhas medalhas para ele? Eu nem conhecia essa história, está conhecendo a história junto comigo da vida dele. Nós botamos na luz a história dele. Era uma história que não tinha luz. Uma bolinha lá, todas por um, só por causa dele. Olha só, olha como isso se multiplica. Quando ele recebeu aquela minha medalha, ele tornou aquilo um projeto de vida para ele. Aquilo era apenas uma competição. Essa competição deixou de ser apenas uma competição, mas um motivo de vida para ele. E assim, ele está espalhando para todos os que têm deficiência física. Tu viste que ele fez um grupo para isso? Tu estás ajudando, nós mulheres estamos ajudando e ele vai ser um vencedor. Eu vou fazer uma live a semana que vem com ele. E eu combinei com ele que todos os meses a gente vai fazer uma live curta com ele, para ele posicionar para a gente como que ele está indo nos treinos, os problemas que ele está encontrando, e ver junto ao grupo de nós mulheres o que a gente pode ajudar. Eu queria ressaltar que a Lari é a esposa do Samir Barel, ela é dona da Neurosport. Ela ofereceu serviços para ele e já está trabalhando com ele em relação a isso. Então, é uma ajuda, né, relativa à neurociência e ao esporte. Funciona muito bem, eu fiz um pouco e é muito bom. Então, você vê que a gente consegue reunir forças para alavancar uma pessoa que tem dificuldade para se sobressair, né? E conseguir caminhar um percurso. E a gente pode ajudar, e bastante. Vai ser bem legal. O Adriano vai ser bem bacana. É essa a nossa missão, né, Fábio? A nossa missão é reproduzir sucessos. Fazer com que os sucessos aconteçam. Seja eles em forma de medalhas ou seja eles em ruptura de barreiras. Porque Sim. O sucesso é um passo adiante do que tu podes. Ele não representa simplesmente uma cor de uma medalha. Isso não é nada. Então, mas sabe o que é, Débora? É que muitas vezes tem uma coisa que a gente tem que... A gente chega não sei se é uma idade, ou uma maturidade, ou, sei lá, um traço da personalidade, que a gente aprende ou é desprendida,
né? Porque a grande maioria das pessoas assim que chega num nível, elas se esquecem que elas têm que esquecer o ego. Uhum. E o ego é muito presente, sabe? E o ego é uma coisa muito ruim, porque ele polui, sabe? Ele não permite essas ações de compartilhamento e de reconhecimento do esforço, porque quando a gente está numa equipe, é todo mundo que trabalha. A equipe ganhou, todo mundo fez o esforço. Sim, meia dúzia ganharam as medalhas, mas e o resto que pontuou um monte, entendeu? Que também deram do melhor. Então, o problema do ego é um problema, eu acho que é muito. É uma coisa assim que tem que ser. Cada um tem que trabalhar isso. Enxergar, né? Que não leva a nada. Mas eu acho que a maturidade é fundamental. É. Bom, aí, vamos lá. Aí você foi para. Vamos lá, porque você viajou tanto que eu tô até perdida aqui. Preciso de uma busca agora. Você foi para Coreia. Para? Coreia. Ah, sim. Ah, na Coreia. A Coreia, eu preciso dizer uma coisa. Ali eu aprendi. A Coreia foi um ensinamento, um dos maiores ensinamentos, porque eu me preparei muito para essa competição. Dessa vez, eu peguei um treinador, treinava na piscina dele de 16 metros. Outra coisa, eu só sei dos meus tempos em provas oficiais. Eu não tenho, eu só vou saber quanto eu fiz no 50 livre só numa competição. Não tenho nem a mínima ideia como eu vá me sair. Então, esse treinador, que é o Jeremias, ele é um excelente treinador, muito, percebe muito. Enfim, afinal, o nado, eu precisava de alguém que me fizesse aprender a nadar, principalmente o peito, porque eu queria o nado de peito para ele me ser disciplinador. O crawl, ele é muito explosivo e eu precisava de uma disciplina na minha vida pessoal também eu precisava dar uma segurada Mas eu vou fechar uma janela. Então, o Jeremias, eu tinha 2 vezes por semana na piscina dele e o resto ele me passava os treinos e eu treinava na piscina de 50 livre, nos 50 metros. Antes de ir para Guangzhou, eu fui convidada pelo pessoal da Colômbia, que somos muitos amigos, a equipe colombiana, para ter um campeonato em Barranquilha. Aí fui com a Marise e a Vicky Harrison, topou, fomos fazer, e a Marise Bias, foi muito gostoso. E aí nós fomos para a Colômbia, em Barranquilha. Oi? Você deu uma foto que recebeu na premiação antes que eu recebesse os meus. Alice, Rosita. Ah, sim. Bom, aí o comentário da Liz, quando eu vou a Guangzhou, eu ganho uma prova, quer dizer, eu ganhei, no 100 livre eu fiquei em terceiro lugar e no 50 livre eu fiquei em segundo. E cada premiação ganhava um bichinho. Eu já tinha ganho o meu, aí o outro bichinho eu fui dar para a Liz, que ela não tinha ganho um bichinho, e ela se emocionou muito pelo bichinho. Porque o bichinho é só para os 3 primeiros lugares, né? Eu digo, se eu tenho um bichinho, para que eu vou ter 2? E a Liz é minha amiga de peito, de coração, e ela gostou muito. Voltando ali, bom, aí em Barranquilha, eu faço um excelente tempo, bato o recorde sul-americano. É um recorde de 18 anos, um recorde muito forte. Entro para o top 10 FINA pela primeira vez, que era um sonho também, e acho que eu estou super preparada para a Coreia. Quando me sai o start list, eu olho 50 livros, está campeã europeia, faz para 30 alto. Entendeu? Alô? Meu sonho de ser bicampeã foi para as cucuia, não tinha como. Aí eu olho o 100 livre. O 100 livre eu pego. Aí eu começo a treinar o 100 livre. E só 100 livre. Foco no 100 livre. E virada, e o Jeremias me ensinando virada, e da piscina de 16, que é virada, que eu detesto a virada, mas enfim, foi meu erro. Quando nós chegamos, a prova de 100 livre era a primeira prova. E essa piscina estava tendo polo aquático. Na piscina da competição. Nós não treinamos na piscina. E a piscina foi aberta às 7 horas da manhã e a minha prova era às 4 da tarde. E eu disse, piscina por piscina eu não vou fazer. Não vou até a competição, que era muito longe o hotel, voltar, ficar, enfim. Eu entro na piscina de 100,
dou a largada, antes da virada, eu tô um corpo na frente. Quando eu olho, tem 2 T's. 2 T's? 2 T's. Eu nunca tinha visto 2 T's. O meu cérebro paralisa. E aí eu dou a virada, eu bato só na pontinha do pé. E venho. Aí eu vejo ela sair um corpo na minha frente. E eu não consegui. Perdi, não consegui. Aí a minha cabeça entrou em parafuso, porque era a prova que eu tinha. Apesar de ter batido o recorde brasileiro, ser um tempo maravilhoso, eu poderia ter ganho. E aí eu me desestruturei. Pela primeira vez eu me desestruturei. Aí o campeonato, sabe quando tu diz assim, pô, era a minha chance, eu perdi, gastei tanto, lutei tanto, tantas horas, tanto preparo, quando aquele banho assim de água fria, aí tem a prova de 100 peito logo em seguida, e eu vou mal na prova, fico em 7º, não... Eu me desmotivei, eu digo, puxa vida. Aí quando eu entrei no 50 livre, quer dizer, Guanjum foi para mim... eu acho que me deu uma chapuletada no meu ego, Guanjum. Pensando hoje, eu tenho um parceiro que me acompanha sempre, o Tony, e ele trabalha com a alma humana e ele concorda que isso foi assim. Eu achei que eu ia me superar e eu não estava com tanta superação dentro de mim assim. Então voltei muito mais humilde e agora para o Mundial de Doha eu vou entrar com outra cabeça. Espero ter aprendido a lição. Bom, depois disso, então, você entrou para a diretoria da BMN? Isso. Aí é outro aprendizado. Aprendi, bastante aprendizado. Aprendi a sair de ser atleta para ser uma dirigente, aquela pessoa que escuta, aquela pessoa que não pode ter ímpeto, aquela pessoa que tem que dominar, né, as suas respostas. Estou me modificando, está me ensinando muito a diretoria. Estou tentando trazer novidades. É uma diretoria muito amigável, muito unida. Nós conseguimos levar projetos para o ano que vem, vai haver bastante novidades. Vamos tentar escutar, né, as pessoas, problemas de pagamento, fazer parcelamento de anuidade, ver como que a gente consegue nos transportar para essa situação que o Brasil se encontra financeiramente com dificuldades, fazer as competições de provas curtas em 3 dias, né, Fábio, para não ficar aquela loucura de revezamento. Uma ideia que eu trouxe para a BMN, por isso que se faz tantos revezamentos, é porque a BMN, no meu caso, antes, quando eu começo lá com a Espíritos Victus, a gente fazia revezamentos desafios, porque eles não existiam no calendário. Então, se pagava 150, 200, 300 reais, se fazia o desafio, se batesse, devolviam dinheiro, mas parava a competição para esse revezamento fazer o seu desafio. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Durante o ano, todos os revezamentos são disponibilizados, todos os revezamentos FINA se tem no calendário brasileiro. Bacana. Claro, fica bastante. Então, se espichou mais um dia, mas as pessoas também não são obrigadas a nadar todos os revezamentos. Mas todo mundo quer nadar. Eu sei que lá no Sul-Americano, lá no Rio, rapaz, quase morri, tanto revezamento. Quantos eu nadei? Nossa, eu sei lá, você que me enfiou num monte de revezamento lá, que eu nem sabia mais o que eu ia nadar, de tanto revezamento que tinha. 7? Não, foram 8 revezamentos. Eu acho que eu nadei 6. Nossa Senhora. Mas não foi bom? Foi bom, opa. Ficamos em primeiro lugar no Top 10 FINA. Foi divertido. Adoro fazer revezamento, eu acho super legal. Quais são suas próximas metas, Débora? Metas esportivas? Olha, eu realmente, agora, depois de Salvador, eu vou dar um tempo na natação, vou viajar, vou voltar a nadar só em abril para me preparar para Doha, para o fevereiro Mundial de Doha de 24. Quando que é Doha? Fevereiro. Fevereiro de 2024. 2024. Tem. E onde você vai viajar? Conta pra gente.
Ah, minha filha mora na Inglaterra. Eu vou fazer um curso de inglês, vou ficar com ela lá um mês e meio. Que delícia! Não é bom, né? Espero, espero. São planos, são planos. Aonde que ela mora? Que cidade? Ela mora em Londres. Em Londres mesmo. Aí eu vou de bicicleta, adoro Londres, porque se pode ir de bicicleta para qualquer lugar. Não pego ônibus, não pego metrô, vou para tudo que é lugar. E eles te respeitam, é fantástico. Não existe um lugar que te respeite mais do que Londres. É muito bom. Débora, amei. Eu não escutei. Eu amei, amei. Nossa, eu tenho. Olha, eu tenho uma sugestão. É, eu acho que você deveria pensar em. Eu desenvolvi o texto aqui com toda a sua história. Eu acho que a gente poderia, se você topar, escrever um livro. Porque dá para inserir um monte de coisa, dá para fazer de uma forma literária bacana, divertida, e com fotos e tudo. Eu acho que seria muito motivador. Nossa, fico emocionada. Você pensa que daí, se você topar, Bora? a gente pode fazer isso. Qualquer desafio eu tô dentro. É um desafio, hein? Não, tô dentro. Ó, eu escrevi esse texto aí, deu umas 3, 4 páginas, você revisou, fez um monte de ajuste e tal, e foi assim, tudo bem sintético, né? Mas se a gente conseguir expandir isso e contar os detalhes Tem e tudo, muito detalhe aí. porque o que teve aqui, o que a gente chama em literário, é o fio condutor. O fio condutor é o que você fez, tá. Mas depois o floreio é o mais bacana. Olá, tem gente agradecendo, grata por fazer parte de algumas dessas histórias. Tem muita gente envolvida, a gente não fica com pena de não citar todo mundo, né? Num livro a gente tem essa oportunidade. Exatamente, pode colocar foto e tudo mais. Né? É uma pena que você não tirou foto lá do. Do Rubicon. Não, do centro de ópio. Nossa, é meu pesadelo até hoje. É meu pesadelo até hoje. Olha, você quer dar risada? Eu vou contar uma historinha rapidinho. Teve uma época em São Paulo que eu fiquei numa situação sem trabalho, fiquei numa situação muito complicada. E aí eu tinha um carro e tinha um seguro. O seguro venceu, eu falei assim, eu não vou pagar agora, nem tem dinheiro para pagar, eu vou pagar daqui a uns meses, né? Daqui a um tempo aí eu arrumo um emprego e volto a botar o carro no seguro. E eu dava aula na Aliança Francesa, lá no centro da cidade, né? À noite. E o carro foi roubado. Nossa Senhora, o carro foi roubado. Eu falei, PQP, olha só. Justo agora roubaram meu carro que eu não tenho seguro. Aí eu fiquei numa situação tão assim, sabe, me sentindo, porque é tudo uma coisa assim, você fica sem trabalho, sem dinheiro. Aí o carro é roubado, falou assim, gente, né? Como assim? Aí eu gosto muito de um licor francês que chama Grand Marnier. Uhum. E tinha um barzinho logo atrás, sabe, de casa. Eu morava no Itaim Bibi, em São Paulo. E eu tava num baixo astral danado, sabe? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um fim nisso aí. Eu vou lá, naquele barzinho lá, eu vou pedir uns... Aquele negócio é muito, muito forte. Você toma em copinho pequenininho. Eu falei assim, eu vou pedir uns 2, 3 Grand Marnier e vou ficar trêbada, porque com aquilo eu ficava trêbada, né? E vou enterrar essa história e acabou. E lá fui eu. Botei uma calça jeans lá, cheguei lá no barzinho, sentei, mas eu não estava ligada naquilo. Aí eu vi que tinha um passa e passa, um monte de mulherada super chique, super bonita, né? Aí daqui a pouco senta um cara na minha mesa que eu não tinha nem... Falei assim, posso parar? Eu falei, não, tô a fim de ficar sozinha. Tomei meus negócios lá e voltei para casa, né? Aí, olha só, é pequeno. No dia seguinte, quando eu abro o jornal, tava escrito lá que o tal do barzinho tinha
sido, como é que é? Eles tinham feito uma matéria sobre o tal do bar, que era, desculpa, um puteiro super chique. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa! Aí que eu entendi, o cara sentou na minha frente. Você vê como as coisas acontecem na vida da gente, mas eu ria tanto, falei, meu Deus. Então, você com o seu lugar lá, né, que você foi parar sem querer, e eu também, né? Tem uma história engraçada para contar. É muito bom. Eu acho que a vida é maravilhosa. Nossa, eu agradeço todos os dias que Deus me dá esse presente assim. É muito bom viver. É muito bom. Querida, olha, muito obrigada. Eu que te Amei vocês, todos vocês. Foi muito engraçado. Foi uma história de incrível, Débora, inacreditável. Achei assim formidável, sabe? Todos os percalços que você fez e como você conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades físicas, né? De cabeça e tudo. A história de perseverança sua. Olha, formidável. Você tem minha admiração, viu? Olha lá, ó, grande aprendizado essa noite. Nossa, existe uma frase que diz namastê, né? Meu Deus interior te agradece ao teu Deus. Eu gostaria de encerrar com esse, que o meu Deus está te agradecendo pela oportunidade. Tchau, gente. Muito agradecida. Obrigada a todos. Todo mundo. Tchau, Debbie. A gente se fala. Tchau. Obrigada.